Bem, pessoal, continuando aqui nosso tema de motores, hoje nós veremos alguns parâmetros do motor, veremos o funcionamento do ciclo Otto, do ciclo diesel e, por fim, como funcionam os motores de dois tempos. Na figura, nós temos esquematizado o cilindro de um motor com um pistão alocado em seu interior. Vejamos alguns termos que utilizaremos para indicar o movimento do pistão e o funcionamento do motor. O ponto morto superior é a posição extrema do pistão na parte superior do cilindro. O ponto morto inferior é a posição extrema do pistão na parte inferior do cilindro. O curso do pistão refere-se ao deslocamento do pistão entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. O tempo do motor equivale a um giro de 180 graus do eixo virabrequim, ou seja, equivale ao deslocamento do pistão entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior e vice-versa, pois ambos estão ligados pela biela. No motor de 4 tempos, por exemplo, o eixo virabrequim dá 4 voltas completas, ou seja, gira 720 graus para completar um ciclo. Nesse esquema, podemos ver o volume total de mistura deslocada dentro do cilindro. Quando o pistão está no ponto morto superior, temos o volume mínimo V2. Podemos chamar esse volume de volume da câmara de combustão, apesar de que, se a gente for pensar, todo o cilindro é a câmara de combustão. Mas, de forma didática, trataremos esse volume V2 como o volume da câmara de combustão. Quando o pistão está no ponto morto inferior, o cilindro está preenchido pelo máximo volume da mistura, ou seja, temos o volume total V1 compreendido entre o cabeçote e a posição do pistão no ponto morto inferior. Continuando com as definições do funcionamento do motor, podemos definir o ciclo do motor como conjunto de transformações termodinâmicas a que está sujeita a mistura gasosa no interior do cilindro desde sua admissão até sua eliminação. Como já foi dito, no motor de 4 tempos, um ciclo termodinâmico necessita de 720 graus de giro do eixo virabrequim para ser completado, ou seja, 2 voltas completas do eixo. Já no motor de 2 tempos, é necessária apenas uma volta do eixo, pois o motor completa um ciclo com 360 graus de giro do eixo virabrequim. A cilindrada unitária do motor é o volume deslocado pelo pistão entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Geralmente ele é dado em litros. Se quisermos saber a cilindrada total do motor, basta multiplicarmos a cilindrada unitária pelo número de cilindros do motor. Veremos agora o funcionamento dos motores, ou seja, o que acontece em cada tempo durante um ciclo. Bem, os motores de combustão interna, que completam o ciclo em 4 tempos, nós temos o ciclo Otto e o ciclo diesel. Primeiro, nós vamos começar pelo ciclo Otto. Então, nós temos o primeiro tempo, que é chamado de admissão, e no ciclo Otto, a admissão ocorre admitindo a mistura ar e combustível. O segundo tempo é chamado de compressão, onde há a compressão dessa mistura. O terceiro tempo é chamado de expansão, ou a combustão propriamente dita. E nesse momento ocorre a emissão da centelha, ou seja, aqui ocorre a ignição. E o quarto tempo é o tempo de exaustão, ou seja, a gente tem aqui a liberação dos gases da combustão. Nos motores, apenas durante a combustão, ou seja, durante o terceiro tempo, é que é realizado o trabalho. Ou seja, nos demais tempos, a gente apenas absorve energia do sistema, são tempos passivos. E nós veremos cada um desses tempos como que funciona, né? Em que pontos estão localizados o pistão, as válvulas, em que momentos elas se abrem, elas se fecham e assim por diante. Antes de iniciar a explicação do funcionamento do ciclo Otto, vejamos aqui nessa figura a composição, né, detalhada aqui do cilindro com o pistão, a biela, as válvulas e assim por diante. Então vejam aqui, indicado pelo número 1, nós temos o pistão. Então aqui é o pistão, né, com o pino e os anéis de segmento. O
número 2 aqui é a biela. Então, lembrem lá da função da biela, que é transformar o movimento alternado do pistão em movimento de rotação do eixo virabrequim, indicado pelo número 3. Então, tá aqui, nessa setinha aqui, tá indicando o eixo virabrequim, onde está acoplada a biela. O número 4 é a válvula de admissão. Então, é por aqui que vai entrar a mistura ar e combustível. Aqui nós temos a vela de ignição, que é onde vai ser emitida a centelha. Aqui nós temos a válvula de escape. O número 7 indica o duto de admissão, ou seja, por onde vai entrar a mistura, ar e combustível. E o número 8 é o escapamento, ou seja, o duto de escapamento por onde vão ser liberados os gases da combustão. Então, conhecendo aqui as partes, né, do motor, nós conseguimos entender melhor o funcionamento dos 4 tempos do ciclo Otto. Então, vejamos. Nós temos aqui o primeiro tempo, que é chamado de admissão, e vai ser admitido a mistura ar e combustível. Nesse tempo, a válvula de admissão se abre e a válvula de exaustão, ou válvula de escape, se mantém fechada. Então, a mistura ar-combustível vai entrar e o pistão ele se desloca do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Quando chega aqui no ponto morto inferior, é quando encerra o tempo de admissão. Já no segundo tempo, que é chamado de compressão, as duas válvulas estão fechadas, a mistura ar-combustível está preenchida, né, todo o interior do cilindro, e o pistão se move do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Então, a compressão vai encerrar quando chegar aqui no ponto morto superior. Já no terceiro tempo, que é chamado de expansão ou combustão, é o momento em que ocorre a emissão da centelha. Então, no finzinho da compressão, quando o pistão chega aqui no ponto morto superior e as duas válvulas ainda estão fechadas, ocorre a emissão da centelha. Há uma explosão aqui, né, devido ao calor, né, da vela, né, que emite a centelha. E aqui é que é gerado o trabalho. Então, o pistão ele é empurrado para baixo com uma força extremamente elevada e sai do ponto morto superior e vai até o ponto morto inferior. Então, é nesse momento em que é gerado o trabalho. Quando ele está quase chegando aqui no ponto morto inferior, a válvula de exaustão ela começa a se abrir. Então, é quase aqui quando ele chega no ponto morto inferior. E por fim, aqui nós temos o quarto tempo, que é chamado de exaustão. Então, quando o pistão chegou aqui, né, quando ele está quase, né, no final da expansão, chegando aqui no ponto morto inferior, a válvula de exaustão se abre, a válvula de admissão se mantém fechada e o pistão sai do ponto morto inferior, empurrando os gases da exaustão para fora do cilindro. Então, vai se deslocar até o ponto morto superior, empurrando os gases da exaustão. Então, assim finaliza os 4 tempos do motor. Aqui, como título de exemplo, nós temos 4 cilindros de ciclo, num motor ciclo Otto, funcionando aqui em momentos diferentes. Então, vejam que cada cilindro está num tempo diferente. Então, por exemplo, esse primeiro cilindro está no tempo de admissão, o segundo cilindro está no tempo de compressão, o terceiro cilindro está no tempo de combustão e o último cilindro está no tempo de escape. Então, nós veremos mais à frente que existe uma ordem de ignição. Por isso que nem todos os cilindros, né, estão funcionando ao mesmo tempo, no mesmo tempo de funcionamento do ciclo Otto. Então, aqui nós temos um motor de 4 cilindros e cada cilindro está num tempo diferente, né? O primeiro cilindro está no tempo de admissão, o segundo no de compressão, o terceiro de explosão e o quarto no de escape. Né? Então, esse aqui vai completar o ciclo completo, né? Então, vai admitir, comprimir, vai ocorrer a combustão e, por último, o escape. Esse aqui já admitiu, está comprimindo,
depois vai ocorrer a combustão e por último o escape, e assim por diante. Então, a título de exemplo, aqui nós temos um motor com 4 cilindros, em que está ocorrendo aqui os tempos, porém em momentos diferentes para cada um dos cilindros. Nós veremos a ordem de ignição, ela tem um critério, né, inclusive de montagem dos pistões aqui nas bielas dentro do motor. Agora, vejamos uma animação representando o funcionamento de um motor ciclo Otto, né? Então, aqui a gente tem os 4 tempos. Então, vejamos o primeiro tempo agora. Segundo, terceiro e quarto tempo. Então, reparem, né, que aqui a gente tem apenas um cilindro representado, né? O motor ele pode ser monocilíndrico, pode ter 2, 3, 4, 6, 8 cilindros, depende do tamanho do motor. Então, aqui pela animação a gente consegue ver os 4 tempos ocorrendo. Bem, falando agora do ciclo diesel, os 4 tempos têm os mesmos nomes do ciclo Otto. Primeiro tempo admissão, segundo tempo compressão, terceiro tempo expansão ou combustão e o quarto tempo exaustão. Qual a diferença? No primeiro tempo, nós temos a admissão somente de ar. Então, o segundo tempo vai comprimir somente ar. E no terceiro tempo, a expansão vai ocorrer de forma que, ao invés de emitir uma centelha, ocorre a injeção do combustível, ou seja, a injeção de óleo diesel. Então, o ar ele vai estar em elevada pressão e temperatura, e devido a essa elevada pressão e temperatura, quando ocorre a injeção de combustível no terceiro tempo, faz com que essa mistura, né, no momento que o diesel é injetado, ele se misture com o ar, ocorrendo a combustão. Então, essa é a diferença básica, pois abertura e fechamento das válvulas, deslocamento do pistão para um ponto morto superior e inferior é a mesma, ok? Da mesma maneira, apenas durante a combustão é realizado o trabalho. Os demais tempos são passivos. Então, aqui também nós temos uma animação representando aqui o funcionamento de um cilindro, né, de um motor que funciona pelo ciclo diesel. Então, nós temos a admissão, compressão, expansão e exaustão. Então, admissão, compressão, a expansão e a exaustão dos gases. Agora, um motor de 2 tempos com ignição por centelha. Primeira coisa a saber, os motores de 2 tempos não são nem do ciclo Otto e nem do ciclo diesel. Por quê? Ciclo Otto e ciclo diesel são necessariamente motores de 4 tempos. Quando o motor é de 2 tempos e funciona a gasolina, por exemplo, dizemos que é um motor de 2 tempos com ignição por centelha. Se ele funcionar com óleo diesel, dizemos que é um motor de 2 tempos com ignição por compressão. Bom, os motores de 2 tempos, eles possuem mecânica simples, pois não possuem válvulas. Isso reduz uma série de elementos do motor, como por exemplo o eixo comando de válvulas e hastes. O próprio pistão, ele atua como válvula deslizante, pois é ele que ao movimentar-se, né, para cima e para baixo, ele libera a entrada da mistura e dos gases de exaustão por meio de janelas, né, ou aberturas que existem no motor. O cárter do motor de 2 tempos ele não atua somente como reservatório de óleo, como ocorre nos motores de 4 tempos. Então, nos motores de 2 tempos, o cárter possui dimensões reduzidas e nele fica tanto a mistura ar-combustível que entra e passa pelo cárter, como é o reservatório também de óleo lubrificante. E é no cárter que ocorre também uma pré-compressão da mistura. Então, é um pouco diferente o funcionamento dos motores de 2 tempos. Bom, então vejamos como que funciona um motor de 2 tempos com ignição por centelha. O funcionamento de um motor de 2 tempos com ignição por compressão é parecido, porém o que vai alterar é que não vai ter aqui a vela, né? Então, vamos ver aqui como que funciona a ignição por centelha.
Primeiro, né, antes da gente ver o funcionamento, vamos fazer algumas observações aqui quanto à mecânica desse motor de 2 tempos. Primeiro, observe que na lateral do cilindro, na lateral direita, tem 2 aberturas. Então, ali é por onde entra o ar e o combustível, na parte de baixo, na abertura inferior, e por onde saem os gases de exaustão, na abertura lateral superior. O cárter ele está representado pela parte de baixo da circunferência, por onde circula toda a mistura, tanto de óleo lubrificante quanto de ar e combustível. Então, vejamos como funcionam os 2 tempos. Então, no primeiro tempo, o movimento de subida do pistão libera a entrada de ar e combustível pela janela da parte inferior, ao mesmo tempo em que comprime a pré-mistura existente no interior do cilindro na parte de cima do pistão, ou seja, ocorre admissão e compressão ao mesmo tempo. Então, o pistão chega ao ponto morto superior e é lançado a centelha, e assim ocorre a combustão. Então, nesse momento, ocorre a expansão dos gases e com a descida do pistão, a janela de escape é liberada, que é a janela mais acima. E a nova mistura, pré-comprimida pelo movimento de descida do pistão, começa a ocupar o espaço do cilindro e ajuda a expulsar os gases da exaustão. Então, percebam que na lateral esquerda do cilindro há um espaço para a entrada dessa nova mistura, ajudando a expulsar os gases da exaustão. Então, assim, inicia-se um novo ciclo. Então, vamos ver agora uma animação aqui representando o funcionamento de um motor 2 tempos com ignição por centelha. Então, vejam aí que para gerar potência, né, a gente precisa de apenas uma volta completa do eixo virabrequim. Então, o próprio movimento do pistão é que libera a entrada de ar e combustível e a saída dos gases de exaustão, como explicado no slide anterior. Ok? Comparando com os motores de 4 tempos, os motores de 2 tempos possuem algumas vantagens e também desvantagens. Então, vejamos, né, como vantagens, né, o que a gente pode dizer dos motores de 2 tempos. Eles são de mais simples construção, né, porque eles possuem menos elementos mecânicos. Por isso, né, por possuírem menos elementos mecânicos, eles possuem menos peso. Então, a relação peso-potência é menor. Também possuem baixo custo de produção e manutenção. Eles são mais eficientes no sentido de que, a cada volta do eixo virabrequim, eles produzem potência. Já nos motores de 4 tempos, a gente precisa de 2 voltas do eixo para produzir potência. E também podem funcionar em qualquer posição, visto que o combustível ele pode ser misturado com óleo lubrificante. Já nos motores de 4 tempos isso não é possível, a gente só pode funcionar em uma posição, na posição vertical. Já como desvantagens, a gente tem o quê? Os motores de 2 tempos são altamente poluentes, pois o óleo lubrificante ele entra em ignição junto com o combustível. Outra coisa é que o combustível ele não é usado de maneira eficiente, pois ele pode ser liberado sem que ele seja queimado, né? Sem que ele entre em combustão. Então, você desperdiça muito combustível e também ser liberado para o ambiente. Então, ele não usa de maneira eficiente o combustível. Os motores de 2 tempos também são mais aquecidos, né? Eles sofrem maior aquecimento. São menos duráveis, têm menos durabilidade, devido aí à lubrificação, que é ruim, pois não tem um sistema dedicado para isso, né? Diferente dos motores de 4 tempos. Então, vejam bem, apesar de ser considerado mais eficiente por produzir potência a cada volta do eixo, né? E isso é um fato, nós também temos que levar em consideração as suas deficiências em relação a não usar de forma eficiente o combustível, tá? Então, tem os dois lados. Com isso, nós finalizamos a parte 2 dessa aula de motores. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail. Então, bons estudos e até a próxima aula.